Próxima pergunta sobre levain. Bem legal essa pergunta, tá? Eu vou ter uma resposta um pouquinho mais complexa, que eu acho que vai ser bacana. Quando você usa o levain, qual seria a melhor proporção? Um, dois, três ou um, dois, dois. Quando decidir por um ou por outro, tá? Aqui eu separei algumas anotações que são importantes, para não poder esquecer tudo que tem que ser falado sobre a questão do levain e as alimentações diferentes, tá? Quando a gente está falando de alimentações e proporções 1, 2, 2, 1, 2, 3, a gente está falando de proporções diferentes e levains com mais hidratação e levains com menos hidratação. Levain firme e levain líquido. Tá? E o que cada um deles vai trazer de benefício para cada tipo de pão. Então, assim, um levain mais líquido, quais são as características que ele vai te dar em relação à massa? Primeiro, o levain mais líquido ele vai te dar mais atividade enzimática. Primeira coisa. Você vai ter um pão com um padrão de alvéolos maiores, né? Você não tem um pão com alvéolo mais fechadinho. Você tem um pão com uma característica mais láctea, um pão mais lácteo, tá? Outra coisa, você tem mais extensibilidade de massa, um pão quando você usa um levain líquido, tá bom? Outra coisa que você vai ter também com facilidade bastante, você quando está usando o levain líquido, você ajuda bastante a incorporação do levain na massa. Por quê? Porque o levain firme, né, enfim, o próprio nome diz firme, você acaba tendo uma dificuldade um pouco maior de incorporar ele no teu processo de batimento. Então, você acaba estressando um pouquinho menos a massa, acaba não sendo uma questão muito, assim, um ponto a se considerar, mas é uma observação importante. Outra coisa legal, o levain líquido, você tem um favorecimento para abrir uma pestana mais bonita, tá? Por conta de um pão mais hidratado. E outra coisa bacana, eu já falei dos alvéolos, e o levain firme, ele tem menos hidratação, e o que você tem de diferença? Você tem, primeiro, uma maturação mais lenta, né? Você tem uma atividade enzimática menor, você tem um pão com uma acidez mais marcante do que o levain líquido, tá? O levain firme, ele vai te dar uma maturação mais lenta, ele vai ser mais difícil de ser incorporado na massa, ele fortalece a massa, ele acaba dando mais força na massa por conta da acidez, ele tem essa característica de ser mais ácido, né? Do que o levain líquido, que é mais lácteo. Ele dá uma massa final mais elástica, um padrão de alvéolos mais fechado do que o levain líquido. O levain líquido dá mais alvéolo, abertão, e o stiff, né, que a gente chama de stiff levain, que é o levain firme, ele te dá um padrão de alvéolos menores. Às vezes, no pão de levain firme, até dá uns alvéolos grandes, mas você vê o seguinte, que na maioria deles, eles são mais fechadinhos e do nada você tem um buraco maior dentro do pão. Isso acontece, tá? O levain firme também tem uma característica de dar uma vida útil ao pão maior por conta da produção de ácido acético, tá? Você tem no levain líquido ácido lático e no levain firme ácido acético. E o ácido acético ele tem uma questão de aumentar a vida útil do pão, o shelf life do pão, né? Ele inibe a formação de bolor no pão, aquele mofinho que dá, né, com o tempo. Devido à perda de umidade, você deixa o pão exposto. Então o ácido acético ele tem essa característica de criar uma proteção adicional e dar uma durabilidade um pouquinho maior no seu pão. Tá? Então seriam essas basicamente as características e as diferenças entre um levain líquido e um levain mais firme. E lógico, com certeza, o tempo de crescimento de cada um vai ser diferente. Se você fizer uma alimentação de 1 para 1 para 1 em um levain, né? Você vai ter uma curva de crescimento. Se você fizer de 1, 2, 3, ou seja, uma parte de levain, 2 de água, 3 de farinha, a sua curva de crescimento vai ser outra. Você vai ter uma taxa de crescimento mais lenta, tá? Então, assim, conforme você vai mudando a proporção de alimentação, você vai ter curvas de crescimento diferentes. Então, isso, inclusive, são estratégias que a gente tem para poder alimentar levain. Tá bom? Qual é o firme? 1, 2, 2? Não, 1, 2, 2 a gente não considera como firme, eu considero como levain líquido. 1, 2, 3 é um levain firme. E, na verdade, o firme mesmo, de fato, que a gente usa até para panetone, a gente chama de 2, 1, 2. São 2 partes de levain, uma de água e 2 de farinha. Ele é um levain bem firme mesmo, ele é bem denso. A gente, até no processo do panetone, a gente faz é como se fosse um sinal de cruz, né? A gente faz a bolinha do levain e a gente corta em cruz para ele poder abrir como se fosse uma flor. Uma flor. É uma forma da gente medir o crescimento dele. Inclusive,
é um levain mais ácido, né? O pH dele é mais baixo do que o levain líquido, tá bom?